E no caso aí, como é feita a aplicação dessa insulina? Que é uma insulina que ela está fora do nosso corpo, vai ter que ir para dentro. Quer dizer, de que maneira isso é feito? Normalmente com aplicação no subcutâneo. Então o que é o subcutâneo? É a parte superior da nossa pele. Então quando você faz uma prega cutânea, na parte onde tem aqui a gordurinha embaixo da nossa pele, é onde é aplicada a insulina. E a insulina, normalmente, ela é aplicada em várias partes do nosso corpo, mas a gente tem aí praticamente 3 mecanismos para fazer isso. Um é utilizando as seringas para aplicação subcutânea de insulina, outra é utilizando as canetas, que são algo que traz uma certa liberdade, já que você tem um refil de insulina dentro dessa caneta, que tem lá 300 unidades de insulina. Então você, normalmente para quem tem diabetes, utilizando esse tipo de caneta, você a qualquer momento faz lá sua medição de glicemia. Se tiver hiperglicêmico, pode usar a caneta para fazer a correção, ou mesmo quando come qualquer alimento lá com carboidrato, fazer a contagem também e a aplicação. E a gente tem um outro mecanismo no mercado, que é chamado sistema de infusão contínua, que também é conhecido popularmente como bomba de infusão ou bomba de insulina. E esse equipamento, ele é um equipamento onde ele usa um tipo de insulina de curta duração, só um tipo de insulina, e normalmente fica com um catéter aplicado ao subcutâneo do indivíduo que tem diabetes tipo 1. Ou mesmo hoje a gente já sabe que tem portadores de diabetes tipo 2 também utilizando esse padrão como parte do tratamento. Então, esse tipo de mecanismo que a gente tem, de dispositivo, ele funciona de que maneira? Existe ali um padrão de programação para ir liberando pequenas doses de insulina para funcionarem como padrão basal, e normalmente se faz a contagem de carboidrato e coloca a quantidade de carboidrato que você está consumindo na refeição, e a própria bomba, o próprio sistema, ele calcula quanto insulina vai ser necessário. Das vantagens que a gente tem desse sistema: menos aplicações de insulina, quer dizer, menos vezes vai ficar perfurando a pele, já que o catéter ele é trocado só a cada 3 dias. E além disso, a bomba, o sistema de infusão contínua, ele é importante porque ele evita que o indivíduo faça hipoglicemias. Porque normalmente você consome uma quantidade de carboidrato, coloca lá a quantidade de carboidrato no sistema de infusão, ele vai fazer o cálculo de quanta insulina precisa para compensar aquele carboidrato que você consumiu, só que existe um fator importante: ele desconta a quantidade de insulina que já está circulando e fazendo efeito no nosso sistema. Então é um sistema aí mais novo que a gente tem para tratamento e normalmente o mais eficiente. A insulina, como eu já comentei anteriormente, ela é aplicada em vários locais do nosso corpo. Precisa fazer esse rodízio para evitar que se crie aí nódulos de gordura no subcutâneo, onde vai dificultar depois a absorção da insulina. E além disso, isso é um ponto importante quando a gente pensa em exercício no diabetes, porque a aplicação da insulina, normalmente naqueles grupamentos musculares, ou próximo àqueles grupamentos musculares, no subcutâneo daqueles grupamentos musculares que mais vão ser utilizados durante o exercício, normalmente o que vai acontecer? Eles vão ter os vasos sanguíneos, eles vão dilatar com o exercício, os capilares eles começam a captar numa velocidade mais rápida aquela insulina, e muitas vezes o indivíduo pode fazer hipoglicemia. Então depois a gente vai, em um vídeo específico, a gente vai comentar a respeito dessa situação. Mas a gente sabe que a gente tem aí vários locais onde a gente pode aplicar insulina como parte do tratamento no indivíduo que tem diabetes. E com relação às insulinas, quer dizer, a gente tem insulinas que normalmente se muda ali a cadeia proteica dessas insulinas. As insulinas, elas são análogos de insulina humana, quer dizer, são reproduzidos em laboratório, mas é o mesmo efeito da insulina daquele indivíduo que não tem diabetes. Elas normalmente são divididas aí. Insulinas são chamadas basais, que são aqueles tipos de insulina que vão ser aplicadas uma ou, dependendo, 2 vezes ao dia, justamente para ter uma quantidade pequena de insulina circulando no sistema. Então ela é um tipo de insulina que é feita a aplicação, em torno de 2 horas ela começa a fazer um efeito, ela tem um efeito platô, mas ela não tem efeito máximo nem mínimo, ela tende a manter aí um padrão. E existem as insulinas aí que são de curta duração, são divididas lá em rápidas e ultra rápidas. E essas insulinas, normalmente, como elas têm um tempo de curta duração, elas são utilizadas em 2 situações. Uma, quando o indivíduo mede a glicemia e está hiperglicêmico, precisa compensar, então ele utiliza essa insulina de ação mais curta, ou então quando ele vai se alimentar, faz a contagem lá de carboidrato,
aplica a insulina de ação curta, de ação rápida, ultra rápida, para poder evitar que o indivíduo fique lá hiperglicêmico no pós-prandial, quer dizer, depois dele se alimentar, fique lá com a glicose muito alta no sistema. Existem também as insulinas que são chamadas bifásicas. Por que bifásicas? Elas vão ter dois tipos de insulinas diferentes dentro de um mesmo frasco. Então, uma parte da insulina ela vai ser de ação intermediária e uma parte de ação rápida, ultra rápida. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? Vamos supor que você tenha lá uma insulina, por exemplo, um exemplo aí, uma insulina bifásica 70-30. Isso quer dizer o quê? Que 70% daquela dose de insulina que está sendo aplicada, ela vai ter um efeito mais intermediário, quer dizer, um efeito mais prolongado. E 30% vai ter um efeito mais rápido, um efeito mais de curta duração, na mesma dosagem aí de insulina.